amada igreja gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Que a igreja se coloque de pé esta noite. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 10. Louvado seja Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 10, verso 1 adiante. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Livro de 2 Crônica, capítulo 10, verso 1 adiante. Louvado seja Deus. Todos acharam? Tem gente procurando, vamos esperar para nós ler juntos. Louvado seja Deus. Amém? Todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Amém? Amém. Vamos estar meditando, que diz assim: E foi Reoboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo a Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugirá da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Reoboão, dizendo: Teu pai tem tudo o nosso jugo. Alivia-te, pois, agora a dura servidão de seu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele me disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi, e teve Reoboão conselho com os anciões que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhai-vos que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e eles falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos, que haviam crescido com ele. E ele estava perante ele, e disse: Que aconselhai-vos que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo, que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás ao dedo mínimo de mais doce do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo, sobre vós, o vosso jugo meu. Pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Reoboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Jeroboão deixou o conselho dos anciãos e falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha de Deus,
para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falará pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Amém? Vamos estar fazendo um minuto de oração em prol da palavra. Amém? Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, neste momento, Senhor, nós apresentamos esta palavra sobre as tuas mãos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar sobre o nosso coração, sobre nossa vida, que nós venhamos a ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor falará nesta noite. Senhor, que a palavra não venha sair de mim, mas venha sair do alto céu da tua boca, aquilo que o Senhor quer ministrar aos corações nesta noite. Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, do teu poder, cura, Senhor, as feridas através da palavra. Senhor, seca as lágrimas, dá força ao cansado, ao caído. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar e glorificar o Senhor com as palmas. Louvado seja Deus. Eu peço a algum dos irmãos que ligue esse ventilador para mim, por favor. Amém? Eu sei que o fogo do altar não pode se apagar, mas está calor demais. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta palavra, a qual o Senhor vem falando comigo há alguns dias, eu li esta palavra no livro de 2 Reis, ela também vem dizer, no capítulo 12. Daí, na hora que eu cheguei na porta, eu vi que em Crônicas também, nós vemos aqui o reinado de Salomão, logo depois do seu filho. Perto de sua morte, Salomão entrega ali, sobre as mãos do teu filho, o reinado e o povo de Israel. Mas o mais interessante aqui, meus irmãos, é o que o Senhor vem trazer aqui na palavra, para mim e para você. Nós vemos aqui que Rehoboão, ele toma conselhos com 2 tipos e 2 classes de pessoas, com os mais velhos, e depois ele vai ter conselho com os mais novos. O mais interessante é que ele deixou os conselhos dos anciões, ele deixou os conselhos daqueles que estavam com o pai dele. E o mais interessante é, muitas das vezes o Senhor coloca pessoas próximo de mim e de você, que vai dar conselhos a qual vai nos aproximar de Deus, vai nos dar conselho a qual nós continuaremos seguindo aquilo que o Senhor nos manda. Mas o mais interessante é, ele olha e não entende que Deus estava com os anciões, Deus estava com aqueles homens que andou com o pai dele. E ele deixa que os conselhos dos anciões vai ter com os mais novos, com os mancebos. E o que acontece, meus irmãos? Ali ele colocou e implantou naquele povo um jugo mais pesado, a qual Salomão tinha aplicado sobre o povo. E muitas das vezes não é essa a atitude que Deus quer que nós tomemos. Muitas das vezes a palavra de Deus vem dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O nosso Senhor é manso, Ele é humilde. E muitas das vezes nós não somos misericordiosos. E aqui nós vemos que Rehoboão faz a separação entre as tribos, faz a separação entre o povo. Mas nós vemos também que um pouco antes a palavra vem nos mostrar que Salomão ele está se corrompendo ali com mulheres. Salomão ele cai na idolatria. E nós vemos que a descendência de Davi está pagando o preço por desobediência. E o que eu venho trazer, meus irmãos, não basta somente a nós ter a sabedoria de Deus, não basta somente nós ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, não basta ser somente levantado por Deus, mas basta a gente também ouvir os conselhos daqueles que nos querem. Muitas das vezes nós pagamos o preço por não querer ouvir o conselho certo, muitas das vezes nós pagamos o preço por ser desobediente. Aqui nós vemos que aqueles homens, os anciões, andou com Salomão. No tempo do reinado, no tempo que Salomão fazia aquilo que agradava a Deus, os anciões estavam ali com ele. Os anciões estavam ali para ajudar ele.
E aqueles homens vêm e falam para Reoboão: vai e aplica um jugo maior. Fala que você vai açoitar eles com açoites de escorpiões. Nós vemos que escorpiões, eu fui procurar saber o que era escorpiões. Algumas pessoas dizem que é chicote com pontas de ferro. Olha a maneira que ele queria castigar o povo. Nós vemos ali que vem a separação entre as tribos. Nós vemos ali que vem a separação entre o povo. Mas nós vemos aqui também, o Senhor sempre envia alguém para fazer aquilo que agrada a Ele. Nós vemos que aqui há uma separação porque o coração do homem está endurecido. E o que o Senhor traz para mim nesse momento? Que toda vez que o coração do homem se endurece, Deus se aparta dele. Todas as vezes que o homem quer andar pelo próprio entendimento, ele anda sozinho. Nós devemos tomar conselho com aqueles que estão próximos de Deus. Eu costumo dizer que muitas das vezes as pessoas procuram a igreja mais próxima. Nós devemos procurar estar mais próximo da palavra de Deus. Muitas das vezes nós procuramos conselho com as pessoas que estão mais próximos da gente. Mas devemos olhar para quem está mais em comunhão com Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nós devemos, meus irmãos, se apresentar perante o sacerdócio, perante aqueles que têm mais força para nos ajudar. Primeiramente Deus, depois nós devemos também procurar ajuda entre os irmãos. Nós vemos na palavra de Lucas 10, como o Senhor envia os 70. Ele envia de 2 em 2, porque se um cai, o outro levanta. Sempre tem alguém para ajudar. Mas nós vemos aqui que ele tomou conselho com pessoas erradas, que não era da vontade de Deus. O Senhor coloca ali os anciãos para ajudar ele, mas ele vai e toma conselho com pessoas mais novas. Não que pessoas mais novas não têm sabedoria para nos ensinar, mas não era o momento dele tomar conselho com aquele povo, mas sim com os anciões que estavam falando ali para ele: alivia, fala palavras para aproximar esse povo de ti. Ele entrou achando que ele poderia muito, sendo que ele não poderia nada. Quem pode é o nosso Senhor. É o Senhor que nos direciona. Nós vemos que no reinado de Salomão é diferente. Quando Salomão, Davi entrega ali o reinado de Israel sobre a mão de Salomão, nós vemos que Salomão, primeiramente, ele vai até o Senhor. Ele pede ajuda ao Senhor para que ele viesse guiar o povo de Israel. Não é diferente na minha e na tua vida. Nós devemos pedir ajuda ao Senhor. Nós devemos pedir ajuda ao nosso Deus, porque é Ele que vai nos ajudar. E nós vemos que o homem ele toma atitude errada. E muitas das vezes, por tomar atitudes erradas, nós pagamos o preço. Uma atitude errada, muitas das vezes, nós vamos pagar o preço, meus irmãos. Que é o que eu disse aqui: o Senhor não nos trouxe até aqui para matar almas, mas o Senhor nos trouxe até aqui para aproximar almas dele. Porque Marcos capítulo 15, verso 16, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o Evangelho que tem que ser pregado, meus irmãos. É a palavra, é aquilo que Deus manda que tem que ser anunciado. E ali nós vemos que no momento que ele achou que ele poderia muito, porque ele estava à frente do povo de Israel. Muitas das vezes nós queremos crescer muito, mas não queremos ouvir os conselhos certos. Não queremos ouvir aquilo que vai agradar a Deus. Há tempos que nós devemos ouvir mais a Deus. Em todo momento, meus irmãos, é a voz de Deus que nós devemos ouvir. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos que nós sabemos muito, mas quem sabe é Deus. Não é eu, não é você. E aqui no verso 1 diz: e foi Reoboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo a Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugirá na presença do rei Salomão, voltou a Jerusalém do Egito,
porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, a Jeroboão com todo Israel e falaram a Jeroboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Ali nós vemos que Jeroboão está dizendo: alivia um pouco esse jugo. Muitas das vezes, meus irmãos, muitas das vezes nós devemos abrir mão de elas. É interessante, meus irmãos, muitas das vezes nós devemos pagar preço. As pessoas vão falar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão fazer algo que vai te entristecer, mas alguém tem que pagar preço por almas por vidas. Eu e minha casa nós passamos por isso. Pessoas criticou, pessoas falaram por muitas coisas que nós fizemos na obra, sem nós ser batizados e sem nós servir a Jesus verdadeiramente. Nós limpávamos a igreja, nós fazíamos muitas coisas para agradar a Deus, e as pessoas criticavam, porque nós não fazíamos parte ainda do governo. Mas a Bíblia vem dizer que há ovelhas que ainda não são iguais. Ei, tem ovelhas que ainda não são? Ó, o Senhor está dizendo, ela vai ser. Tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, quando nós for julgar alguém. Porque eu e você, nós vemos o momento, mas o Senhor vê muito à frente. E Jeroboão, ele não estava vendo o que Deus poderia fazer se somente ele aliviasse um pouco o jugo. Ei, a Bíblia vem dizer que o jugo do Senhor é suave e o teu fardo é leve. O Senhor não dá jugo para mim e para você que nós não vamos poder carregar. O Senhor só dá aquilo que eu e você pode carregar. Jeroboão está dizendo a Jeroboão: apenas alivia o jugo que nós vai te servir. É necessário momentos que nós devemos pagar o preço, para que Deus venha ganhar almas, venha ganhar vidas. E tem pessoas que pagam o preço por mim e por você. Glória a Deus. Ei, a palavra do Senhor diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas Ei, e muitas das vezes nós não queremos pagar preço. Jeroboão estava dizendo: o que vão falar de mim e de você? Se nós aliviar o jugo, meu pai colocou o jugo dele, mas ele vai tomar de conselho dos mais novos, e os mais novos diz: coloque mais jugo, pesa mais, não alivia não. Muitas das vezes, meus irmãos, falta mais sabedoria, falta ter mais mansidão. Ei, nós vemos na parábola da mulher que vai ali e adultera, aquela mulher que vai ali e se prostitui. Pelas leis de Moisés, o povo ia apedrejar. Pelas leis de Moisés e pela dureza do coração do homem, eles iam apedrejar. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O meu e o teu Senhor, Ele não nos julga. Ei, muitas das vezes falta em mim e você, meu irmão, a sabedoria de aprender a ouvir mais. Porque a palavra do Senhor vem dizer: primeiro ouve, segundo guarda na tábua do coração, para depois que venha se cumprir. O Senhor não vai fazer na minha e na tua vida se nós não guardar a palavra. O que o Senhor está falando aqui, como Rodrigo, você está fora da palavra. O Senhor não ia fazer na vida de Jeroboão se ele não guardasse o ensinamento que foi imposto na descendência de Davi. Muitas das vezes o Senhor está fazendo na minha e na tua vida porque alguém lá atrás já estava orando, porque lá atrás alguém estava clamando. É interessante, meus
Senhor sempre levanta um guerreiro. O Senhor sempre levanta alguém disposto a guerrear, a batalhar. Como assim, irmão Rodrigo? Davi foi levantado menor para guerrear. Muitas das vezes você se sente pequeno, mas o Senhor te levantou para guerrear. O Senhor te levantou para ser um guerreiro. Como assim, irmão Rodrigo? Vamos ler a palavra aqui no livro de Samuel, 1 Samuel, que diz: quando ali vai os filisteus a lutar contra o povo de Deus. E diz assim: disse mais os filisteus: hoje desafio as companhias de Jerusalém, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra do filisteu, espantaram e temeram muito. Vamos lá para o verso 37 que diz: disse mais Davi ao Senhor: me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Se o Senhor for comigo e contigo, nós não perdemos guerra. Quem vai com o Senhor nunca perde guerra. Só houve a separação entre as 10 tribos, porque Jeroboão não ouviu o conselho certo. Quando nós não ouvimos o conselho que é certo, o Senhor se afasta de mim e de você. Devemos ouvir o conselho de Deus. Irmão Rodrigo, como eu vou ouvir o conselho de Deus se eu não ouço contra as guerras? Ele veio e deixou a sua palavra. Está aí o conselho. Glória a Deus. Eita glória. Deus é fiel, meus irmãos. Está aí a palavra. Nós vemos que todo momento o Senhor está levantando alguém para ensinar. No seu ministério de 3 anos, Jesus vem para ensinar. Você vê que ele está pregando na sinagoga, na beira da praia, nos barcos. Ele está ensinando. Ele está dizendo: eu vou ensinar vocês o caminho, porque eu não vou ficar com vocês. Eu e você não esteve com ele lá atrás, mas eu e você estamos com o Espírito Santo dele, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o Consolador. Você tem um Consolador, irmão. Aqui nós vemos que Jeroboão é levantado para governar o povo, mas muitas das vezes, meus irmãos, não basta somente eu e você se levantar. Tem que ser segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Aleluia. É necessário que nós venhamos pedir mais a direção de Deus, porque quando queremos levar algo na nossa direção, não vai sair nada. Mas quando levamos na direção de Deus, Ele vai comigo e vai contigo. Nós vemos que Moisés sofreu muito por fazer as coisas segundo a vontade de Deus, mas tudo quanto ele fez deu certo. O porquê, quando eu e você fizeram, vai dar? Já viu alguém dentro da Bíblia que fez segundo a vontade de Deus que não deu certo? Todos que fizeram na direção de Deus, deu certo. O Senhor sempre envia alguém para trazer uma resposta de uma oração. O Senhor sempre vai enviar alguém para trazer a resposta para aquilo que pede, para aquilo que clama. A descendência de Davi está seguindo o reinado de Israel. Nós vemos que primeiro vem Davi levantado ali, no tempo que o profeta Samuel está ali, fazendo aquilo que Deus manda, porque Salomão não teve obediência no coração.
O Senhor nunca precisou de muitos para que o evangelho dele fosse chegado na onde ele queria. Isso eu tenho uma certeza, meus irmãos. O Senhor nunca precisou de muitos. Como assim, irmão Rodrigo? O Senhor precisou somente de 12. O Senhor precisa somente daqueles que obedecem, daqueles que querem servir verdadeiramente. Se Reoboam não fizesse aquilo que ele queria, segundo a vontade dele, seria mais um que seria lançado fora. Nós vemos que Salomão, como Salomão começa a dar muita atenção para as suas mulheres. Nós vemos que Salomão começa a cair na idolatria, começa a servir a outros deuses. Nós vemos que toda vez que nós paramos de fazer aquilo que agrada a Deus, nós começamos a andar por caminhos errados. Ei, meu irmão, devemos mais entender a vontade de Deus. Como que vamos entender a vontade de Deus, irmão Rodrigo? Vocês têm a palavra, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a ajuda de alguém muito importante para que você venha alcançar a salvação. Hoje você está em Jerusalém, hoje você está na casa do Senhor. A Bíblia diz que aqui é a casa de oração. Você chegou aonde você precisava chegar. Muitas das vezes você não tem força de vir, mas eu creio que todos nós temos a Bíblia dentro da nossa casa. Ei, não era somente dentro da sinagoga que Jesus estava. Toda vez que Jesus combatia um combate, Jesus pelejava contra os inimigos e os inimigos vinham contra Jesus. Logo após Jesus subir ao monte, Jesus ia orar, Jesus ia pedir força ao Pai, porque nós vemos que em alguns capítulos da Bíblia, em alguns versículos, nós vemos que nosso Senhor já não tinha mais força. O nosso Senhor precisava do renovo do Pai. O nosso Senhor precisava da ajuda do Pai. Muitas das vezes eu e você precisamos da ajuda do Pai. Muitas das vezes eu e você precisa que Deus venha nos ajudar. Não é fácil, meus irmãos, governar o povo de Deus. Não é fácil você cuidar do aprisco do rebanho. Não é fácil você servir a Deus verdadeiramente. Nós vemos que todos aqueles que reinaram sobre Israel, quase todos, tiveram alguma dificuldade. Nós vemos que Davi pecou, que não quebrou somente o primeiro mandamento, mas ele quebrou os 2 maiores mandamentos. Mas a misericórdia de Deus foi sobre a vida dele. Nós vemos também que Salomão, no seu reinado, ele também quebra os mandamentos de Deus. Ele também se desvia da palavra de Deus. Ele não usa aquilo que ele pediu para Deus. O mais interessante é que no primeiro amor, quando nós chegamos na presença de Deus, Deus pergunta para mim e para você: o que você quer? Tudo que nós pedimos para Deus, quase todas o Senhor nos dá, porque nós pedimos com fé, nós pedimos com sinceridade. Mas quando a caminhada começa a ser longa, quando vem as dificuldades, quando vem o urso, o leão, que nem Davi está dizendo aqui no livro de Samuel, o que eu e você faz? Ei, o inimigo está procurando todo momento uma brecha para entrar na minha e na tua vida. Mas o Senhor está dizendo aqui, através da vida aqui do Reoboam, de Jeroboam, através desta mensagem, muitas das vezes, meus irmãos, nós devemos ouvir o nosso Senhor. Os anciões estavam ali com Salomão no reinado. No momento que Salomão estava fazendo aquilo que agradava a Deus, ele estava ali para ajudar Salomão. Ele estava ali no momento das batalhas que Salomão ia enfrentar. Muitas das vezes, meus irmãos, eu e você estamos desviando nossos conselhos, aquilo que tem sido ouvido através de Deus. Tem pessoas que
estamos nos aconselhando, direcionados por Deus. E aqui nós vemos que ele falou ali para o povo de Israel que eles aumentariam o jugo, aumentariam ali os açoites sobre aquele povo. Mas os anciãos estavam falando, alivia para esse povo, aproxima esse povo de você. Esse povo vai servir aqui em Israel. Faça que esse povo saia do Egito e volta para casa. Ei, muitas das vezes falta sabedoria. Tem pessoas que querem se aproximar de Deus através da minha e da tua vida. Mas qual conselho eu e você estamos dando? Ei, qual conselho nós estamos passando para as pessoas? Qual testemunho nós estamos dando? Como que as pessoas vão se achegar a Deus? Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. E nós somos a carta que o mundo está lendo. Ei, será que o povo ia se aproximar de Reoboão com essas palavras? Ele aumentaria o jugo, ele aumentaria ali os açoites sobre aquele povo? Não é desta maneira, meus irmãos. Nosso Senhor usa aí a vida do profeta Jeremias para dizer que as causas de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. O Senhor é misericordioso, o Senhor não nos julga. E nós vemos ali em João 12, quando ele está dizendo: eu não julgo a vós por não ouvir a minha palavra, mas já tem quem o julgue, a própria palavra. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós devemos ser mais mansos, porque o nosso Senhor é manso, o nosso Senhor é misericordioso. É isso que o Senhor está falando aqui, meus irmãos. E Ele deixou ali os conselhos que os anciões tinham dado a Ele, para ouvir aquele povo, para ouvir aqueles que não tinham nada para agregar naquele momento na vida deles. Mas é interessante que quando nós deixamos de ouvir quem Deus manda para nos ajudar, nós deixamos de ouvir a Deus. Como assim, irmão Rodrigo? Ei, acabei de dizer, meus irmãos, é as palavras de Deus que vai sair da boca daqueles enviados por Deus. Se nós não ouvir eles, nós não estamos ouvindo o próprio Deus. Nós vemos, meus irmãos, e no capítulo 5 de Reis, nós vemos ali que vem uma menina cativa e fica ali sobre a casa de Naamã. E essa menina vem ter com Naamã e para servir a mulher de Naamã. É interessante o que acontece naquele momento. A menina fica presa na casa de um leproso, algo que era transmitido, mas a menina não pega leve. A menina não pega a impureza de Naamã, porque a menina é israelita, e aquela menina fala: vai ter com o meu Senhor, vai ter, porque ali está a cura, ali está quem pode te ajudar. Ei, Naamã ouve o conselho, Naamã ouve aquilo que aquela menina está pedindo para ele fazer, está ouvindo que alguém pode te ajudar. Se eu não tivesse ouvido a palavra também que os anciãos tinham dito a ele, teria um reinado melhor, meus irmãos. Para reinar na presença do Senhor, devemos ouvir mais conselhos. Já não é fácil, meus irmãos, fazer a obra de Deus. Fazer aquilo que Deus manda já não é fácil. Ainda sem ouvir os conselhos que vêm de Deus, aí dificulta mais. Aí fica mais difícil de nós conseguir fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes falta algo em nós: a obediência, a humildade. Talvez faltou humildade ali em Jeroboão, porque nós vemos que Jeroboão volta e vai ter com ele. Nós vemos que tem humildade sobre Jeroboão, mas mais à frente nós vemos que Jeroboão também cai na idolatria. Talvez é Deus trabalhando ali sobre o povo. Nós vemos que a palavra vem dizer sobre isso, que Deus está trabalhando, foi segundo a vontade de Deus, algumas coisas que estavam acontecendo ali.
Meus irmãos, devemos ser direcionados por Deus, para que nós não venha sofrer as consequências. Muitas das vezes nós vamos pagar preço por não querer ouvir o que Deus está mandando. Muitas das vezes o Senhor está falando conosco e nós não queremos ouvir. E a palavra vem dizer mais, no verso 3: e enviaram e o mandaram chamar a Jeroboão e toda a congregação de Israel, e vieram e falaram a Jeroboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tua servidão de teu pai e o seu pesado jugo e nos impostos, e nós te serviremos. E ele lhe disse: ide vós até o terceiro dia e voltai a mim e ao seu povo. E o povo se foi. Ali estava o povo, meus irmãos. O povo sai lá do sofrimento, lá do Egito, lá, e vem, sobe e vai ter com ele, e fala: alivia esse jugo, esse peso que vocês colocou, você e seu pai. Tira de nós esse peso, e nós vai voltar, vai servir verdadeiramente. É necessário, meus irmãos, que nós venhamos olhar mais para Deus e pedir a direção para Deus. Os anciões estavam ali para ajudar, e ele não quis a ajuda que veio dos anciões. Ele vai ter conselho dos mais novos, e vai lá e somente pede: aumenta o jugo, aumenta ali o peso sobre esse povo. Muitas das vezes o conselho vem errado, e muitas das vezes nós temos pegado conselhos errados e temos colocado na nossa vida, e isso vai nos afastar de Deus. No verso 5 diz: e ele disse: ide vós até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Reoboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão seu pai, quando estava ainda, vivia, dizendo: como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. Você vê, meus irmãos? Aqueles homens tinham crescido juntamente com o Reoboão. Ele vai ter conselho com dois tipos de pessoas: um que cresceu com ele e um que teve reinando com o pai dele. Muitas das vezes o Senhor nos dá a direção, mas nós não queremos andar na direção que Deus dá, e queremos andar pelo nosso próprio entendimento. A palavra do Senhor diz: não olhar nem para a esquerda nem para a direita. É para isso que o Senhor está dizendo. Ele foi olhar para o lado que os homens quis dizer para ele: aumenta o jugo deste povo, vai lá e acrescenta o jugo sobre eles. Mas os anciãos estavam dizendo: serve esse povo. O Senhor não nos trouxe aqui para ser servido. Talvez ali nós vemos: eu vou querer ser servido pelo povo. Mas o Senhor nos trouxe aqui para servir, meus irmãos. Nós somos servos do Deus vivo. O Senhor nos trouxe aqui para ajudar almas a aproximar dele. Por isso que o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque tem almas que precisam se aproximar de Deus. Tem pessoas que ainda não vieram na presença de Deus. Tem pessoas que saíram da presença de Deus por pessoas que não teve a sabedoria, não teve a humildade de receber pessoas. Tem pessoas que vão embora porque o outro não ajuda, porque o outro não tem a sabedoria de aconselhar, não tem a sabedoria de ajudar. Quando eu cheguei nessa igreja, nós tivemos muitos conselhos. Nós tivemos pessoas que foram até a nossa casa, pessoas que a todo momento esteve juntamente conosco. É isso que a palavra está dizendo, meus irmãos. Nós devemos aproximar as pessoas da gente. Nós estamos
estávamos no pecado, nós estávamos errados. Mas não olharam para o nosso pecado, para o nosso erro. Olharam para aquilo que Deus poderia fazer. É isso que o Senhor está dizendo nesta noite. Ouve o conselho certo, e você vai se apresentar perante Deus. Ouve o conselho certo, que você vai se aproximar de Deus. Você vê que todos aqueles que ouviram o conselho, que ouviram a direção de Deus, se aproximaram de Deus. Não há outro caminho que nós devemos trilhar, mas há um caminho certo que vai nos conduzir à salvação eterna. Essa palavra, meus irmãos, no verso 9, e disse-lhe: que aconselhai vós que respondemos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo, que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Nós vemos aqui, meus irmãos, que já começou um erro nos conselhos a qual os mancebos tinham dado a ele. Faltava humildade. Faltava humildade nos mancebos. Porque ali eles falam: os meus dedos são mais grossos do que os lombos de meu pai. Ele tinha acabado de começar a reinar sobre o povo, começar a ajudar o povo, e já estava sem humildade. Devemos ter mais humildade. Acabei de dizer, porque o nosso Senhor tem humildade. No verso 11 diz: assim que seu meu Pai vos carregou com um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu Pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo. Ao terceiro dia, Jeroboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei, respondendo ao povo duramente: porque deixará o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E ele falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com os açoites, porém eu vos castigarei com os escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra, que o Senhor tinha dito pelo ministério de Arás, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Você entendeu, meus irmãos? No verso 15 está dizendo que o Senhor somente estava confirmando a palavra dele. Aí é mais uma confirmação da palavra de Deus. Jeroboão voltou para que a palavra viesse a ser confirmada, para que as palavras do Senhor tivesse dito aquele povo viesse a ser confirmada. Era uma confirmação mais uma vez da palavra de Deus. Devemos ouvir, meus irmãos, os conselhos que vêm de Deus. Vai vir pessoas que vão te aconselhar errado, e vai vir pessoas que vão te dar o conselho certo. Pelo meu entendimento, não diz na palavra. Ele ouviu dois conselhos, não achei que ele estivesse errado, mas ele deveria ter pedido a sabedoria de Deus para que viesse fazer o que era certo naquele momento. O mais certo é fazer aquilo que Deus manda, meus irmãos. E se Deus está mandando ser mais humilde, se Deus está mandando ter mansidão, devemos ter mais mansidão, ser mais humilde. Nós vemos o nosso Senhor que todo momento Ele poderia ser grande quanto Ele quisesse, porque o Pai a todo momento está dando a glória ao Filho, mas o Filho toda vez está devolvendo ao Pai. Toda a honra, toda a glória é para o Pai, mas o Pai está entregando tudo sobre a mão do Filho, porque o Pai vê que foi o Filho que se entregou. Muitas das vezes nós queremos ser grande, como Jeroboão.
ser vistos por Deus. Podemos ser vistos pelos homens. Talvez Reoboam tomou conselho com os amigos, porque ele queria se amostrar com os amigos. Muitas das vezes nós falamos, abrimos a nossa boca sobre algo que Deus dá, porque nós queremos crescer. Essa não é a vontade de Deus. Porque a palavra diz que o que o braço esquerdo fizer, o direito não sai. Ei, o Senhor está dizendo que nós não precisamos falar o que Deus faz na nossa vida, o que Deus nos entrega. Mas nós devemos apresentar perante Deus e pedir conselhos a Deus. Nós vemos que Salomão, algo é interessante, que Salomão, sabendo que ele não teria de si mesmo força para guiar o povo, ele pede ajuda e sabedoria a Deus. Nós vemos que Josué, vendo que ele não tinha capacidade, ele olhava para ele e ele achava que ele não tinha capacidade de guiar o povo. Mas quem Deus coloca é porque tem capacidade. Se Deus deu na tua mão é porque você tem capacidade para fazer isso. Se Deus colocou aqui, é porque Ele vai te capacitar. É porque Ele já te capacitou. Deus não nos coloca na guerra para que nós venhamos morrer na guerra. O Senhor sim nos coloca na guerra porque Ele quer ver eu e você vencer guerra. Nós vemos que quando vem ali aquele filisteu para querer colocar medo no povo de Deus, segundo os olhos humanos, Davi era o menor. E Deus olha e fala: eu vou colocar o meu menor aos teus olhos para lutar contra este filisteu. O Senhor ele sempre pega aquilo que é desprezado. O Senhor sempre pega aquilo que fica abandonado entre os homens. Talvez alguém te abandonou. Talvez alguém olhou e falou que não tinha valor. Mas o Senhor dá valor em todos. Aleluia. Porque foi dito aqui no começo: Ele não derramou o teu sangue na cruz do Calvário por mim e por você em vão. Ele não se entregou na cruz de braços abertos em vão. Eu creio, meus irmãos, eu falo isso, que eu creio. Não está escrito, eu não li isso na Bíblia. Eu creio que Ele abriu os braços para receber eu e você. Aleluia. Eu creio que Ele está em braços abertos, esperando aquele grande dia para receber eu e você. Mas devemos pedir essa sabedoria que Salomão pediu ao Senhor. Devemos estar ali igual Josué, esperando a ordenança de Deus. Muitas das vezes nós olhamos para Josué e falamos: mas Josué, 30 dias prostrado, se lamentando. Talvez Josué estava esperando a ordenança de Deus. Se levanta, Josué. Muitas das vezes nós colocamos de pé antes do mandamento de Deus. Antes de Deus mandar eu e você se colocar de pé. Talvez Reoboam não era o momento de Reoboam ter tomado conselho com os amigos. Era momento de Reoboam esperar mais um pouquinho. Nós vemos que Davi, Samuel desce até a casa de Davi. Ele vai até a casa de Jessé. Jessé traz todos os seus filhos. E nenhum era aquele que tinha sido mandado ser levantado. Mas estava lá, combatendo contra o urso e leão. O mais interessante é que Davi é levantado e constituído como rei de Israel. Mas Davi ele não reina naquele momento. Davi não começa a exercer aquilo que Deus colocou na tua mão. Não é de imediato. Não é naquele próprio momento, mas sim tem um momento certo. Nós vemos que nosso Jesus esperou 30 anos. Davi também ia esperar o momento dele começar a trabalhar para o Senhor. Tem pessoas, meus irmãos, que muitas das vezes não sabem esperar o seu tempo. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e na terra. Nós vemos que Reoboam, pelo que eu entendi desta palavra, meus irmãos, ele não quis esperar o tempo. Ele deu 3 dias para o povo.
E ao terceiro dia o povo voltou até ele. E o conselho certo ele colocou de lado. Muitas das vezes nós colocamos o conselho de lado porque meus irmãos, nós colocamos o conselho certo de lado? Muitas das vezes o Senhor tem nos dado a direção, mas nós queremos andar pelo nosso entendimento. Saul, por querer andar pelo seu próprio entendimento e pela sua própria vontade, paga o preço. E se nós andar pelos nossos entendimentos, pela nossa vontade, nós vamos pagar o preço. E o preço é alto. O preço é muito alto, meus irmãos. Nós temos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vemos que Pedro e João estão anunciando a palavra de Deus. E ali começa a haver umas perseguições, umas dificuldades para continuar pregando a palavra de Deus. Porque toda vez que se levanta um homem de Deus, o inimigo também se levanta. Nós vemos que no reinado de Jesus Cristo sobre a terra, quando Jesus é levantado ali após os 30 anos, o inimigo também se levanta. No livro de Mateus capítulo 3, o nosso Jesus é batizado. No capítulo 4, verso 1 adiante, ele é conduzido ao deserto. Meus irmãos, não é fácil, o inimigo sempre vai se levantar. E nós vemos ali que Pedro e João estão anunciando a palavra de Deus. Algo interessante acontece ali no capítulo 4. Nós vemos que os servos do Senhor começam a pedir a Deus: Senhor, me dá ousadia para pregar a palavra. Senhor, me dá ousadia para pregar a palavra. É interessante. Eles viram que o tempo era de dificuldade para a palavra chegar para aquele povo. Mas para que eles não viessem voltar para trás, eles pedem a Deus, ao Senhor, me dá ousadia para pregar para esse povo. Muitas das vezes falta em mim e você ousadia. Muitas das vezes falta em mim e você pedir algo a Deus. Como assim, irmão Rodrigo? Para Reoboão faltou ele pedir o mesmo que o pai dele pediu a Deus. Mas muitas das vezes para mim e para você está faltando o quê? Irmão Rodrigo, eu não tenho força para orar. Pede força para orar. Irmão Rodrigo, eu não tenho força para ler a palavra. Pede força para ler a palavra. Jesus, quando nós vemos para a presença dele, ele está dizendo: pedes o que queres. Nenhum momento nós vemos o nosso Senhor falando que não vai nos dar, mas nós vemos ele dizer que vai nos dar. Que a palavra diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Tem que pedir, meus irmãos. Não tem força, pede força. Está caído, pede para Deus levantar. Glória a Deus. Está desanimado, pede força. Está enfermo, pede cura. Ei, não é momento, meus irmãos, de nós ficar caídos, de nós ficar desanimados. É momento de nós pedir a Deus. Porque a palavra diz, a palavra nos dá esse livre-arbítrio de nós pedir ao nosso Senhor. O que falta é nós pedir a Deus. Está faltando sabedoria para nós. Vamos pedir sabedoria a Deus. Salomão pediu e obteve. Ei, Moisés pediu e teve. Nós vemos que o nosso Senhor está falando lá: Moisés, o seu povo. Daí Moisés olha e fala: meu não, é seu, o teu povo. Se você olhar para a palavra, você vê que o Senhor entrega o povo na mão de Moisés. E o Moisés está falando: não, Senhor, não é meu não, o povo é teu. Ei, devemos pedir ao Senhor. Está desanimado? Pede força, pede ajuda ao Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, o inimigo bate tanto na gente que chega uma hora que nós não temos mais força. Já viu o guerreiro ter força o tempo todo? Chega uma hora que tem que pedir força.
O nosso Jesus, ele pediu ao Pai, ia pedir ao Pai. Sabe por quê? Que no livro de Lucas, capítulo 24, em Atos dos Apóstolos, ele está dizendo para mim, para você, ficar em Jerusalém? Ei, quando o poder de Deus vem, é força que ele traz, é renovo que ele traz, é ajuda que ele traz, é resposta que ele traz. Ei, você não vê os homens de Deus desistindo, não. Jacó ficou ali perseverando com o anjo até o último, saiu mancando, saiu ali, mas o homem teve a resposta. Muitas das vezes falta perseverança em nós, meus irmãos. Está desanimado? Ah, vou ficar na minha casa. Está entristecido por irmão? Vou endurecer meu coração. Não, meus irmãos. Está entristecido por irmão? Vai lá dar um amasso nele. Está entristecido? Eu vou para a igreja. Hoje eu vou louvar, porque meu coração está entristecido. Estou sem força, vou orar. Ei, meus irmãos. Muitas das vezes o inimigo está batendo demais em mim e você. Muitas das vezes não, todo momento ele bate em nós. Todo momento ele está ali, ó, martelando, martelando, martelando. É por isso que muitas das vezes falta força. Mas aonde está a minha e a tua força? Está no Senhor. Devemos pedir mais a força de Deus. Por isso que Neemias está dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como o Senhor vai se alegrar de nós se nós não ora, se a gente não lê a palavra, se a gente só fica murmurando? Que alegria que nós vai dar para o nosso Senhor, se nós não pregamos para ninguém, se nós não louva, se nós não ora? Que alegria que Ele vai ter em mim e em você. Ei, você vê que Moisés todo momento está subindo para falar do Senhor. Moisés todo momento está indo, Senhor, Senhor, seu povo se corrompe, seu povo isso, seu povo é aquilo. Senhor, ajuda o teu povo. Nós vemos Abraão, Senhor, tem misericórdia dos homens. Você entendeu, meus irmãos? É na mão de Deus que devemos entregar. É na mão do Senhor. Eu e você não temos força para lutar. Mas se o Senhor estiver na minha e na tua vida, nós ganharemos todas as guerras, todas as pelejas no nome de Jesus Cristo. Ei, nós vemos que quando o inimigo vem para acusar Josué, ali está o anjo para ajudar. O inimigo todo momento está nos acusando. Que o Senhor te repreenda, é dito nessa palavra. Que o Senhor te repreenda. O Senhor repreende o inimigo que luta, que tenta nos bater todo momento. Mas nós devemos abrir a nossa boca. Ei, no livro de Apocalipse 3:20, ele está dizendo: esse estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta, mas muitas das vezes o nosso coração está duro demais. Hoje é Ele que bate na porta, amanhã é nós. E como Ele vai abrir essa porta para mim e para você? É benditos do meu Pai ou apartai-vos de mim? É momento, meus irmãos, de nós abrir essa porta. Muitas das vezes nós fazemos campanha. Muitas das vezes nós oramos na madrugada. Mas o que nós temos pedido a Deus? Nós estamos apanhando, nós estamos falando: Senhor, abençoa minha filha, abençoa meu filho. É hora de nós orar por nós, irmão. É hora de nós clamar por nós. Nós não temos força, é hora de nós orar por nós. Você entendeu? Muitas das vezes nós estamos quase caindo, nós estamos: Senhor, Senhor, abençoa, dá uma força para mim comprar um carro novo. Está quase caindo com aquele carro novo. É para Jesus renovar as forças. Não adianta, meus irmãos. Se nós não tivermos a presença do Senhor, como que Ele vai nos abençoar? Como que nós vamos fazer a obra do Senhor? Como que nós vamos ganhar alma para Ele? Como que nós vamos glorificar o nome dEle? É hora de se colocar de pé, meus irmãos. É culto da família. Quer ver a sua família de pé? Primeiro fica de pé você. Ei, a descendência de Davi estava de pé, porque Davi estava de pé. A descendência de Salomão estava de pé, enquanto Salomão estava de pé. E é hora da gente olhar e começar a clamar mais aos pés de Deus. O que nós vamos deixar para a nossa descendência, para os
nossos filhos? Qual é o testemunho que nós dá dentro da nossa casa? Qual é o testemunho que nós dá no meio da nossa família? Ei, Jesus veio e nos ensinou tudo. Mas o que nós temos aprendido? O que nós temos ensinado? Talvez nós estamos igual o Revoão, com o coração duro, com desumildade no coração. E o Senhor está dizendo na tua palavra, nós vemos que depois Jeroboão é entregue à idolatria. Nós vemos que Salomão também foi e se entregou à idolatria. Meus irmãos, eu sei que não é fácil servir a Deus, mas essa semana o Senhor colocava no meu coração que ao ler a Bíblia nós vemos que todos que foram homens de Deus, a grande parte daqueles que eu li e meditei na palavra, não posso dizer todos, porque eu não li toda a palavra, mas todos que eu vi passaram por dificuldades, pelo descuido, pelo momento desagradaram a Deus. E se nós não tomar cuidado nas nossas fraquezas, nós seremos mais um que vai desagradar a Deus. Muitas das vezes nós estamos fracos, mas não temos pedido a força de Deus, não temos pedido a ajuda de Deus. A primeira coisa que nós fazemos é abandonar tudo e fugir. Isso não é a atitude de um homem de Deus. Isso não é a atitude de uma mulher de Deus. Nós devemos voltar mais o nosso coração a Deus e pedir mais a ajuda de Deus na nossa casa, na nossa vida. Pedir mais para que Deus venha nos ajudar, meus irmãos. A impureza não pode tocar na minha e na tua vida. O pecado não pode tocar na minha e na tua vida. Eu acabei de citar aqui, no capítulo 5 de Reis, sobre a menina. A impureza que estava sobre a vida de Naamã não pôde tocar na vida da menina. O leão não pôde tocar em Daniel. Ei, a fornalha não pôde tocar sobre ali Sadraque, Mesaque e Abednego. As cadeias não puderam parar Pedro, Paulo, Silas. O cativeiro de Salmo 126 não puderam parar aquele povo, porque a Bíblia vem dizer em Salmo 126: aqueles que semeiam em lágrimas, sem dúvida voltarão com os seus mortos. Calma aí, sem dúvidas. Sem dúvida, meus irmãos. O Senhor está falando, não tem dúvidas. Vocês voltarão com a bênção, com o milagre. Aleluia. Mas é semeando, meus irmãos. Estou fraco, irmão Rodrigo. Mas a Bíblia acabou de dizer: em lágrimas. Em lágrimas. O Senhor nunca disse que nós teríamos somente alegria. Você não vê os servos do Senhor só tendo alegria. Você não vê ali Abraão, Isaac, Jacó. Você não vê ali Moisés, Davi. Você não vê ali Elias, Eliseu tendo só alegria, Paulo, Silas. Você não vê aqueles homens tendo só alegria. Você vê eles sendo perseguidos, vê eles sendo humilhados, você vê eles sendo jogados para fora. Jesus Cristo foi assim. Ei, mas o nosso Senhor, ele teve algo muito diferente do que todos esses homens. O nosso Senhor disse ao Pai: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. É interessante, meus irmãos, quando nós voltamos o nosso coração a esta palavra, o Senhor começa a nos revelar muitas coisas. E uma das coisas que o Senhor tem mais me revelado durante esses dias é esse livro de Apocalipse, capítulo 3. Que hoje é o Senhor que bate nas portas, mas naquele dia será nós que bateremos. E como Ele vai receber eu e você? Nós vemos que Noé anunciou 120 anos. 120 anos Noé está anunciando. E o povo não deu ouvido. O povo não
não quis escutar. Mas no dia que a água veio, o dilúvio veio sobre a terra, o povo começou a bater. Mas quem fechou a porta, eles não tinham força para abrir. Porque foi o próprio Senhor que fechou a porta. Aleluia. E naquele grande dia será Ele que estará lá na porta para receber aqueles que semearam, aqueles que guardaram a palavra, aqueles que guardaram os ensinamentos, os mandamentos, aqueles que guardaram a santa doutrina, os ensinamentos de Deus. Meus irmãos, é a palavra. Pode passar tudo, mas a palavra diz que ela não vai passar. Aleluia. Não tem um coração duro como o meu irmão teve. Tem o coração que Jesus Cristo teve. Ele perdoou aquela mulher que foi pregnada de adultério. Ele perdoou muitos, meus irmãos. Ele perdoou Davi. Ele perdoou muitos na Bíblia. E Ele tem perdoado eu e você. Chegamos na presença de Deus cheio de sepulcros. Como assim, irmão Rodrigo? Sepulcros. Porque muitos aqui fumavam. Daí parou de fumar. Mas tinha dificuldade para beber. Muitos aqui chegou vendo pornografia. Daí se libertou da pornografia. Mas gostava ainda de olhar para a mulher e o marido dos outros. Então o Senhor foi fazendo uma limpeza. Foi tirando os carrapichos, foi tirando todas as impurezas. Ele foi fazendo igual Ele fez na igreja de Laodiceia. Ele chegou e olhou e falou: olha, está nu perante mim. Olha, está cega perante mim. Olha, está andando por caminhos errôneos perante mim. E o Senhor foi limpando. Meus irmãos, eu fico muito grato a Deus por tudo que Ele tem me revelado através da palavra. Que vocês venham ficar com esta palavra nesta noite. Não tenha dureza no coração, mas tenha a mansidão que Jesus Cristo tem, de que Ele teve. E guarda, meus irmãos, que Jeremias está dizendo. Guarda, meus irmãos, a misericórdia é o que falta nos dias de hoje. Muitas das vezes nós vemos as pessoas caírem na rua e nós não fazemos nada, não estendemos as nossas mãos. O Senhor quer mais pessoas com misericórdia, com mais mansidão, com mais perseverança, para que a obra dele seja cada vez mais sobre nossa vida, sobre nossa família. Amém? Amém. Essa palavra fica no coração dos irmãos nessa noite. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos coloquem de pé esta noite. Louvado seja Deus. Hoje passou um pouquinho do horário aí, mas é bênção de Jesus. Irmãos, vamos fazer a oração da fé para nós voltar para o nosso lar. Amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, aqui está, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Abençoa, Senhor, a vida, os caminhos deles. Repreenda, Senhor, todo mal, toda seta, todo laço. Leva eles em paz e em segurança, Senhor, para os seus lares. Guarda, Senhor, a casa, a família, os projetos. E que esta palavra, Senhor, venha entrar sobre o coração deles cada dia mais e mais. Senhor, que eles venham ser guiados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Senhor, que eles sejam ministrados, Senhor, cada vez mais na tua presença. Que eles venham te glorificar, te exaltar. Aonde eles pisassem, na planta dos pés deles, que o Senhor venha estar com eles, ó Pai. Abençoa, Senhor, a entrada e a saída deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, o ministério, a força, a graça, a tua sabedoria, Senhor. Que eles sejam abençoados, ó Pai, na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos essa.